Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, nós estamos recebendo aqui nosso amigo, parceiro, comentarista, mas empresário e, sobretudo, ele é diretor de investimentos da Fox Capital. Jackson Soares, prazer em tê-lo novamente, meu mestre. Prazer é todo meu estar aqui novamente no programa. Tu estava, apesar dessas atividades estarem mais reduzidas e tal, tu estava mil, né, Tchê? Nunca paraste também, né? Não, nunca paramos. Até porque nesse período todo o auxílio que a gente presta para os empresários, né, nesse momento de diminuição de toda a movimentação financeira e econômica, né? A gente teve que dar um apoio muito forte para os empresários, aí, reestruturar, fazer plano de renegociação e tudo mais. Então, estávamos bem ativos nesse período. Que legal. Aliás, nesse meio tempo, né, que nós estamos trabalhando aqui juntos, e nós ainda estamos convivendo com a pandemia, e a pandemia trouxe reflexos muito diretos na economia. Ou seja, tem muitas empresas que faliram, outras tiveram que se reestruturar, teve muitas aquisições, fusões, mas, sobretudo, esse mercado de fusões e aquisições, ele está aquecido. Está muito aquecido, principalmente em relação a fusões, compras, né, participação, private equity, né, que é uma área que nós desenvolvemos também nesse período para ajudar o nosso cliente a estruturar melhor o seu negócio, buscar uma valorização melhor e conseguir vender o seu negócio ou então buscar parcerias para trazer investimentos, não só através de endividamento com o banco, mas também oferecendo participação da sua empresa. Isso tem sido uma alternativa bem interessante, tanto no mercado fechado, com o mercado privado, né, como até mesmo a abertura de capitais em bolsa. Né? Qual foi o grande diferencial do empresário que conseguiu sustentar o seu negócio e se manter vivo? O que ele teve que fazer para isso? Primeiro, um reajuste muito forte, né? Então, os empresários, e aquela questão, negócios que já vinham bem estruturados, que já vinham com planejamento financeiro, que já vinham com uma folga de caixa, que já tinham um endividamento previsto e um crescimento previsto de forma mais sustentável, esses negócios sofreram menos com a pandemia. O que acontece? Quando a gente tem uma crise, o mercado ele começa a trabalhar naqueles setores que têm mais eficiência. Então, esses setores que têm mais eficiência, eles conseguem ter uma manutenção do seu negócio e, claro, todo negócio precisou de uma reestruturação, né? Precisou se preparar para a pandemia. Nós tivemos casos de bastante sucesso, principalmente em relação ao planejamento financeiro. Foi a principal demanda que nós tivemos. Jackson, eu na década de 70, logo eu estava estudando economia e tal, e tive a oportunidade de trabalhar no mercado de ações, aqui na Bolsa do Extremo Sul, né? E ali aprendi, lá fui em São Paulo, tal, curso de mercado de ações e tal. E o mercado de ações, a gente sabe muito mais do que eu, é especialista nisso, ele é uma grande fonte de recursos barata para as empresas e até para que as empresas possam, através dessa inserção no mercado de ações, dar uma alavancagem nos seus negócios. E aí elas estão prontas para dar grandes voos na sua carreira. Como é que está o mercado de ações neste momento, em termos de aquecimento, em termos de busca pelas empresas e de sustentabilidade para esse momento da economia? Sim. Nós tivemos em 2020, até uma questão que foi muito questionada, como a gente atua bastante no mercado de ações e tem lá a nossa parte de investimentos, sobre a diferença entre o que estava acontecendo na economia e o que estava acontecendo na Bolsa. A economia aí com o PIB caindo a 4,1% e a Bolsa batendo recordes de captação e tudo mais. Então, assim, dentro dessa lógica, né, nós tivemos aí aproximadamente um pouco mais de 20 IPOs, né, abertura de empresas em bolsa em 2020, com captação de 35 bilhões. Né? Então, mostra que existe a necessidade de captação de recursos e as empresas estão conseguindo buscar e acessar esse capital em bolsa, que antes era tido mais através do sistema financeiro e bancário, hoje já pelo sistema já de capitais, né? Então, assim, nós temos um caso aqui no estado bem relevante, que foi a Quero Quero, que abriu em 2020 o capital com uma captação de 2,2 bilhões. Nós tivemos captação na Bolsa de 11 bilhões pela Redditor, que é uma rede de saúde, que foi bem interessante, 11 bilhões de captação, né? Então, isso mostra um aquecimento do mercado de capitais. E isso é uma forma, como tu falou, muito interessante de financiamento das empresas. Então, pega um financiamento através da abertura da empresa em bolsa para financiar projetos e ter essa participação, melhora a governança, melhora a própria estrutura da empresa, a transparência, tudo isso é muito benéfico para o mercado. Ainda temos poucas empresas, né? Temos aproximadamente 400 empresas abertas em bolsa hoje, sendo que a gente tem registrado em CNPJs 55 milhões, mais ou menos, de CNPJs registrados no Brasil. Mas o caminho é esse, né? O caminho é a Bolsa de Valores, é o mercado de ações. Uma coisa interessante, eu estava lendo um dado outro dia, que eu acho que era da minha Fundação Getúlio Vargas, eu digo minha porque eu estudei lá também,
mas ela estava apontando que no Brasil, do ano passado para cá, mais de 1.700.000 jovens, eles fizeram até um perfil entre 18 e 30 anos, tinham ingressado na outra ponta, ou seja, na aplicação em ações. Essa é uma bela notícia, né? Quer dizer, o mercado de ações sendo descoberto pela juventude, pelos jovens, aqueles que estão hoje, né, entrando no mercado de trabalho, estão tendo uma visualização melhor de como é que funciona esse mercado, que é um mercado fundamental para termos um desenvolvimento econômico sustentável também. Isso foi bem evidente, né? Uma coisa bem interessante, positiva para o nosso mercado. O número de investidores no mercado de bolsa aumentou muito, né? De 2018 para agora dobrou, quase triplicou já de volume. E tudo isso graças à informação que hoje está muito mais difundida, né? Informação, que é muito importante, e educação financeira. É muito prazeroso para a gente que trabalha no mercado, que trabalhou muito para também ajudar a difundir a informação sobre o mercado, ver o mercado hoje crescendo. Ainda o nosso mercado é pequeno frente ao tamanho da nossa economia, né? Como o mercado dos Estados Unidos, comparado com a economia dele, a sua bolsa é equivalente. A nossa ainda é muito pequena frente ao mercado, ao potencial da economia brasileira. Mas nós vemos um desenvolvimento muito positivo, seja pela entrada de novos investidores, né? E até mesmo a capacitação das empresas para estarem adequadas à abertura de capital. Isso eleva o grau de governança, eleva a qualidade das empresas, e isso é muito benéfico para a economia. No ano passado, o ano da pandemia, do centro da pandemia, que começou e ela teve níveis elevados no ano passado, 2020, o Brasil decresceu 4,1%, que é uma queda no PIB de 4,1%. Isso é mais baixo, bem mais baixo do que eram as previsões. Eu me lembro que a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela previu lá em maio do ano passado que o Brasil deveria, no ano passado, cair 9% a 10%, quer dizer, ou seja, uma superestimação da queda que não aconteceu. E neste ano, né, Jackson, a previsão é que nós tenhamos um crescimento de 3% a 3,5%, pelo dado médio aí das instituições que verificam isso. A tua expectativa com relação a isso? Eu acredito que a retomada da economia, assim, com o processo de vacinação, né, e as reestruturações, reformas, né, que a gente viu acontecendo. Claro que tem muitas questões ainda para serem resolvidas, né, que dão confiança para as expectativas do empresário e a confiança para o investimento. Mas acredito que o Brasil hoje é visto pelo mundo, e acredito muito no investimento internacional, investimento externo, né, que venha para o Brasil, porque o Brasil hoje é um polo muito positivo para desenvolvimento. Então, tem toda a área de infraestrutura para ser desenvolvida, tem a área de telecomunicações que está desenvolvendo muito, e eu acredito que a gente vai sentir já em 2021 os reflexos desses investimentos que já começaram a chegar, inclusive com os leilões que aconteceram, né, do governo há pouco tempo, abrindo essas áreas de infraestrutura para o capital privado. Bom, aqui no Estado, para encerrar nossa entrevista, aqui no Estado nós temos um processo aí que é um processo era inevitável, né? Quer dizer, o mundo todo está nesse processo todo, que é de fortalecer o Estado onde ele deve agir e diminuir ele onde ele não precisa estar e que só atrapalha, só dá, digamos assim, dá engarrafamento nos processos todos de desenvolvimento econômico. Aqui no Estado, a questão é da Corsan, né, da CE, que parece que é agora um destravamento, inclusive, para a questão do Banrisul. Como é que tu está vendo esse processo de encaminhamento pelo governador, que, aliás, na campanha eleitoral, ele defendeu o contrário, ele era a favor da manutenção das empresas estatais, mas teve o discernimento intelectual, né, agora como governador, de também agora passar a defender este processo de privatização. Como é que tu vê isso? Eu acho que isso vai ter uma aceleração, né, Silvio, em todo o Brasil, de uma forma geral, tanto no nível municipal, estadual, federal, a gente já tem visto isso, principalmente por uma questão de caixa, né, uma questão de necessidade do governo financiar o que ele já tem. E uma saída é essa questão de trazer as privatizações, inclusive em renegociação de dívida com o governo federal existe já esse apontamento, né, dessas diretrizes. E isso é bem positivo no sentido de alavancar a economia, né? Trazer novos recursos, trazer novas pontuações sobre a questão de eficiência na gestão, né? Muitas vezes a gente vê ineficiência em alguns desses setores que são direcionados pelo governo e que talvez dentro de uma estrutura privada teriam mais eficiência, trazendo melhor benefício para a economia como um todo. Jackson, muito obrigado pela tua presença aqui. Sempre que o Jackson vem aqui, ele nos traz essas informações importantíssimas para o público, nosso segmento, que é um segmento empresarial, né? Obrigado pela audiência para você. Eu sei que eu recebo muito WhatsApp
depois que tu vens aqui, tem outros companheiros também, que o Carlos Biderman, quando passa aqui também, e as pessoas gostando da entrevista, gostando do perfil que o programa empresta, que é o do empreendedorismo, né? De mostrar que a economia brasileira tem um potencial extraordinário, que basta que nós façamos o dever de casa e que nós possamos, enquanto eleitores, né, escolher gente para nos governar, para nos dirigir, sobretudo na área política. Quando eu falo política, eu falo parlamentar. Câmara, Assembleia e Congresso Nacional. Pessoas comprometidas com o Brasil. Porque hoje nós estamos vivendo uma coisa bizarra, né? Gente que deveria ajudar o país sai lá fora falando mal do país. Ou seja, eu acho que essa atitude, além de tudo, é impatriótica e prejudica o nosso negócio, prejudica o nosso desenvolvimento. Está fazendo um gol contra. Mas, de qualquer maneira, essa política rasteira. No dia que nós estivermos plenamente cientes dessa consciência, nós vamos melhorar esse país. Não te parece isso? Sim, eu acho que sim. Principalmente a questão de valorização das riquezas que o Brasil tem hoje. Exatamente. O que a gente precisa é melhorar os processos de gestão desse negócio. É verdade. A começar pela gestão pública e política, exemplo, né? Jackson, um grande abraço, muito obrigado. Até a próxima. Espero que seja bem rápido. Que tu venha, se puder vir toda semana aqui, seria maravilhoso. Então, um grande abraço. Um privilégio estar aqui com vocês. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.